Seja bem-vindo ao nosso canal Tava Aqui Pensando. E o tema de hoje é Civilização segundo Norbert Elias. Para responder à questão o que é a civilização a partir do pensamento de Norbert Elias, é preciso caracterizar primeiro a sua moldura conceitual de como ele percebia esse termo. Durante o século XX, é muito importante perceber como, naquele contexto, naquele momento, acreditava-se que civilização era a chegada da humanidade, ou pelo menos grande parte da sociedade humana, a um estágio de desenvolvimento, fosse ele econômico, fosse ele social, fosse ele político, em que de fato poderíamos dizer que haveria uma civilidade presente nos comportamentos. Significa também que para Norbert Elias e para o grupo de pensadores do século passado, a civilização é quando nós, humanos, em sociedade, conseguimos transmitir minimamente comportamentos, condutas, ações, atitudes que são civis, civilizadas, que tem também o elemento de cidadania. Ora, o contrário de civilidade seria o apego exagerado ao civismo. A força do civismo presente no século passado, especialmente na Segunda Guerra Mundial, o civismo é o contrário de civilidade à medida que ele se coloca como a prática única de comportamentos que se dizem civilizados, para todos ao mesmo tempo, no mesmo lugar. Isso gerou, no século passado, o nazismo alemão, que tentava, através da aceleração das leis de natureza da história, criar artificialmente uma civilização nova, ou olhando para o passado, a retomada de uma civilização que havia existido em outras épocas e que teriam aspectos culturais bastante civilizados. Ora, o modo europeu de ver o mundo, o modo europeu de se conduzir em sociedade, passou por um longo processo de construção, por um longo processo em que foram necessárias várias experiências para se poder chegar ao que eles caracterizaram como civilização. Muitas transformações em nível social, em nível estrutural da economia e especialmente mudanças no que diz respeito ao psiquismo do indivíduo, ao nascimento de uma super subjetividade e, acima disso, mudanças estruturais na personalidade dos seres humanos. Essa mudança na estrutura da personalidade permitiu determinadas condutas que são muito conectadas atualmente com os direitos humanos. Podemos destacar que para Elias há três aspectos fundamentais para a caracterização de uma civilização. A primeira delas é o desenvolvimento tecnológico, em que o controle da natureza acontece a partir do desenvolvimento das forças sociais, sejam elas forças do trabalho, sejam elas forças da tecnologia envolvidas ao trabalho, designadas para o trabalho, como, por exemplo, o progresso das máquinas agrícolas, como, por exemplo, o desenvolvimento tecnológico que vai melhorar a vida das pessoas. Um deles, nós podemos destacar o surgimento das vacinas. A segunda característica da civilização ocidental para Norbert Elias é a pacificação de disputas pelo poder econômico e político. Ora, nós sabemos que as guerras, especialmente a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, aconteceram na primeira metade do século passado. Logo depois disso, ressurgiu um aspecto importante, que foi a discussão dos direitos humanos para todos os povos europeus. Isso quer dizer que, no final das contas, essa pacificação das disputas pelo poder vai gerar a concretização do ideal da centralidade do Estado na vida social. O Estado passa a reger, a orientar e, acima de tudo, a disciplinar as condutas individuais,
criando uma sensação de que existe um corpo maior, um corpo social, um organismo social que tem regras para suas condutas. A terceira característica da civilização europeia ou da civilização ocidental, ocidentalizada para Norbert Elias, é exatamente a constituição de hábito de convivência civilizador desde o autocontrole das emoções. O que isso representa no cotidiano das nossas vidas? Autocontrolar as próprias emoções significa controlar o desejo, controlar de certa maneira todo impulso que possa gerar uma descivilização. Por exemplo, com a cultura da morte, o desrespeito ao direito dos outros, o desrespeito ao direito da maioria e também das minorias. Isso significa que o Estado de Direito, ou Estado moderno, como pensou Norbert Elias, caracterizaria-se também por uma atividade individual no seu seio, ou seja, dentro desse Estado de Direito, cada indivíduo tem a preservação dos seus direitos humanos, da sua individualidade e subjetividade, e por isso também é convidado a autocontrolar-se. Lembrando que a civilização, no caso a civilização ocidental, surge muito lá no passado, muito remoto, com a interdição do matar, do assassinar. Isso, nos dias atuais, representaria muito mais do que tirar a vida, mas matar o direito do outro à liberdade, à paz e à felicidade. Vejamos um outro aspecto muito importante no pensamento de Norbert Elias. Só foi possível chegar à civilização ocidental como nós a temos hoje devido ao mundo do trabalho, ou melhor, à organização do mundo do trabalho e à divisão social do trabalho. Isso significa que durante anos e anos e anos, no mundo ocidental, gestou-se uma sociedade que tem como centro de sua prática cotidiana o trabalho. E esse mundo do trabalho é basicamente, na civilização ocidental, marcado por uma sociedade urbano-industrial, em que a industrialização dessas sociedades modela de alguma maneira o comportamento das pessoas. Não por acaso, esse autocontrole que Norbert Elias destacou tanto, o autocontrole das emoções, tem muito a ver com o conviver no mundo do trabalho, onde se exige não apenas o autocontrole das emoções, mas o autocontrole de todo o corpo, de todo o organismo, para que ele possa sim se tornar o que Hannah Arendt depois chamou de o privilégio ou a centralidade do Homo faber na sociedade contemporânea. O homem que fabrica, o homem que produz. Produzir na sociedade contemporânea seria também produzir a própria civilização. Ao produzir civilização, produz civilidade. Ao produzir civilização, produz também um tipo próprio de ser humano. Numa sociedade cada vez mais globalizada, numa sociedade cada vez mais em rede e uma sociedade cada vez mais interdependente de outras tantas formas de organização do mundo global em que vivemos. Para concluir, podemos lembrar que Norbert Elias é um dos grandes caracterizadores da civilização tendo como ponto de partida o homem, tomando decisões corretas a partir da educação que recebeu para gerenciar a si mesmo dentro do mundo do trabalho e dentro de um mundo de uma maneira geral. Sem a educação, seria impossível uma civilização ocidental. Sem educação, para Norbert Elias, seria impossível, por exemplo, o autocontrole das emoções. E sem autocontrole das emoções, nós não conseguiríamos criar uma sociedade do Homo faber, centrada na fabricação, centrada na produção de produtos e manufaturas que são, na verdade, feitos para melhorar a nossa própria condição humana. Inscreva-se no nosso canal, curta, compartilhe. Um grande abraço!